Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Comigo está. Espero que vocês estejam bem. Professor Clívio, para mais uma aula de ciências. Prepara o teu caderno, prepara o teu livro, prepara todo o seu material, que essa semana eu vou precisar que vocês, à medida que forem assistindo a essa videoaula, já vão fazendo, construindo o próprio mapa mental, o próprio resumo de vocês no seu caderno, para um possível visto ou para um possível envio pelo Google Sala de Aula. Então espero que vocês estejam prontos. Bons estudos! O que vamos estudar na aula dessa semana? O reino protoctista, ou como você queira chamar, os protistas. E o que estudaremos nesse capítulo? Como eu disse, os protistas, os principais seres e suas características, a importância para a vida na Terra, na fotossíntese, na alimentação, na produção de medicamentos, na prevenção de doenças, porque eles são capazes de provocar doenças, também são parasitas, para a nossa economia. Qual a hipótese mais aceita sobre a evolução desses primeiros eucariontes, onde vivem, como são classificados e como se reproduzem? Então, só para já ir definindo e a gente ir aquecendo, o termo protista deriva do grego, que significa primeiro de todos, refletindo a ideia de que eles teriam sido os primeiros eucariontes a surgir no curso da evolução. Existem problemas encontrados para a definição de protistas e a tendência mais atual de não considerar a protista como um reino, certo? Embora o termo possa ser usado como um coletivo para organismos chamados protozoários e algas. O termo protozoário deriva do grego e significa primeiro animal. Ele foi criado há muitos anos, quando se falava em filoprotozoa dentro do reino animal para unicelulares heterótrofos. Atualmente emprega-se o termo protozoário como uma designação coletiva, sem valor taxonômico, claro, para seres unicelulares, eucariontes, heterótrofos, que podem obter seus alimentos por ingestão ou absorção. E detalhe, não se fala mais em animais unicelulares. Já o termo alga também é empregado como uma designação coletiva sem valor taxonômico. São as algas os seres fotossintetizantes oxígenos que vivem em ambiente aquático ou terrestre úmido e que não apresenta organização complexa do corpo. Cuidado com o termo alga. Podem ser procariontes, cianobactérias lá do grupo das moneras que estudamos anteriormente, e podem ser algas eucariontes uni- ou multicelulares, mas sem formar tecidos diferenciados aqui do grupo dos protistas. Agora eu apresento para vocês exemplos, ou seja, os principais seres, tanto de protozoários como de algas, com algumas fotografias ou fotomicrografias para vocês conseguirem reconhecer quem são esses seres vivos tão importantes para a nossa vida. Amebas, balantídeos, giardia, paramécio, plasmódio, tripanossomo e as algas, generalizando, verdes, vermelhas, marrons, amarela, dourada e etc. Então vamos lá. Amebas, olha a fotinha linda dela aí, ó. Balantídeo, giardia, paramécio, plasmódio e o tripanossomo, esses são os principais protozoários. Já as algas de múltiplas cores, né, verde, pardas, vermelhas, marrons, douradas, enfim. Destaco aqui algumas características principais desses seres protistas e algumas características evolutivas na estrutura da célula.
Eles tanto podem ser, quanto ao número de células, unicelulares ou pluricelulares, que nós já conhecemos essas definições, unicelulares formados por uma única célula, pluricelulares formados por mais de uma célula. Outra característica, podem ser microscópicos ou macroscópicos, ou seja, microscópicos menores do que 1 milímetro, não visível ao nosso olho, e macroscópicos maiores do que centímetros, ou seja, visível ao nosso olho, como é o caso do velho e tradicional alimento chamado de sushi. O tipo de célula já sabemos que ela é eucarionte, aí à direita, no canto superior da célula, mostra estruturas membranosas, organelas, e mostra também uma característica evolutiva, que é a presença de dois tipos distintos de núcleo. Um deles, denominado macronúcleo, é grande, regula as atividades do metabolismo celular e participa da reprodução assexuada. O outro, denominado micronúcleo, é pequeno e participa da reprodução sexuada, tanto sexuada como assexuada. A nutrição deles pode variar desde heterótrofos, como é o caso dos protozoários, e autótrofos, como é o caso das algas, principalmente as oxígenas fotossintetizantes. E os habitats são bastante diversificados. Vida livre, isolado, sozinho ou em colônia, parasita, patogênico, causador de doença e associado a outros seres vivos. E como todo reino, existem os critérios de classificação. Aqui também podemos dividir em filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Só para vocês entenderem, os protistas são classificados em grupos de acordo com a presença ou não de estruturas de locomoção. Como assim, professor? Então, se ele tem estruturas de locomoção, por exemplo, cílios, fica no grupo, flagelos, em outro grupo. Se eles não têm estruturas de locomoção, em outro grupo. E assim sucessivamente. Para você ter uma ideia, os protistas são divididos em 4 grupos principais. Vamos conhecer o primeiro, filo Rhizópodes, também chamados de sarcodíneos ou amebozoários. O filo Sarcodina ou Rhizópoda são protozoários heterótrofos que se deslocam ou capturam alimento por meio de pseudópodes. Pseudo quer dizer falso e podos quer dizer pés, como é o caso das amebas, foraminíferos, radiolários e os heliozoários. Então, esses pseudópodes são justamente os falsos pés. Eles têm vida parasita. O exemplo que eu estou falando, principal desse grupo, é a ameba, uma doença muito comum, conhecida como diarreia ou disenteria, ou até mesmo amebíase. Está aí a fotomicrografia desse ser. Os ameboides, parasitas de maior importância médica, pertencem à espécie Entamoeba histolítica, que também não apresenta mitocôndrias, mas possui mitossomos. Essas amebas causam a disenteria amebiana, doença caracterizada por diarreia com muco e sangue e que é contraída por meio da ingestão de alimentos ou até uma água contaminada que possa vir o cisto do parasita. As principais medidas profiláticas, ou seja, o que é que eu posso fazer para evitar essa doença, essa parasitose, são saneamento básico e a minha higiene pessoal, bebendo água filtrada ou fervida e lavar bem frutas e verduras antes de ingeri-las. Filo Ciliófora, protozoários heterótrofos que se deslocam ou obtêm alimento por meio de cílios. Então aqui apresenta estruturas de locomoção, um ou mais cílios que, diferente dos flagelos, agora são pequenos filamentos. Percebam que esse é o único grupo que mantém a nomenclatura igual à classificação tradicional, não apresentando muitos nomes. Nesse grupo, nós teremos os protozoários de vida livre, como o paramécio,
e também protozoários de vida parasitária, como o balantídeo. É neste grupo que se encontram a maior diversidade de espécies dentre os protozoários. Vão existir representantes tanto filtradores de partículas, como é o caso do paramécio, que eu já citei, como os parasitas causadores de doenças, como é o caso do exemplo do balantídeo. Vamos entender o paramécio. Um exemplo de protozoário ciliado, Paramecium, de vida livre, muito comum em lagoas, tanques e poças de água doce e tem hábito filtrador, como eu já falei. É importante destacar que no citoplasma da célula do paramécio existe, além de todas as organelas responsáveis pelas funções vitais, uma outra estrutura chamada de vacúolos contráteos, cuja função é a regulação osmótica da célula. Mas é interessante dizer que essa organela presente em protozoário é apenas de água doce. Essa regulação osmótica não vai ocorrer em protozoários marinhos e nem nos parasitas como o balantídeo, que nós vamos conhecer agora, responsável por causar em nós humanos uma doença chamada de balantidiose. Entre os ciliados parasitas, nós vamos destacar a espécie Balantidio coli, que causa balantidiose, que é um parasita ou uma parasitose intestinal. O agente etiológico protozoário é o Balantidio coli ciliado. E as características dessa doença são lesões no intestino grosso que provoca diarreia com sangue nas fezes, muito semelhante ao que ocorre com a desinteria amebiana. Porém, amebas é de outro grupo de protozoários. Modo de transmissão: a ingestão de alimentos ou água contaminadas apenas por cistos desse protozoário ciliado. Então, apenas na fase inicial do ciclo de vida desse balantídeo é possível transmitir já e ele se tornar um hospedeiro no nosso corpo. Como é que eu posso prevenir? A partir de saneamento básico, higiene de frutas e verduras antes de comer, purificação da água antes de beber e o tratamento de doentes para essa doença é bem simples a partir da hidratação. Filo Diplonadidos, parabasálios e cinetoplastídeos, antigamente chamados de flagelata ou mastigófora, que significa mastix, flagelo, foros, portador. Ou seja, esses seres têm estruturas de locomoção, um ou mais flagelos longos. São protozoários que se deslocam por meio de flagelos. Tem os de vida livre, como os euglenoides, as euglenas, e os de vida parasitária, como o Trypanosoma, Giardia, Leishmania e o Trichomonas vaginale. A imagem abaixo mostra aí como seria mais ou menos cada um na sequência. A Giardia, o Trichomonas, o Trypanosoma e uma das espécies de Leishmania. Como você pode notar, há aqui grupos que incluem formas clorofiladas, como é o caso das euglenas, e não clorofiladas, como é o caso desses que têm vida parasitária. É importante destacar esses que têm vida parasitária no que se refere a algumas doenças que são provocadas no ser humano, como é o caso do Trypanosoma, responsável pela doença de Chagas, que o agente etiológico, que é o protozoário responsável por essa doença, é chamado de Trypanosoma cruzi. Essa doença é caracterizada por hipertrofiar, ou seja, diminuir órgãos afetados por esse parasita, principalmente o coração. E como essa doença é transmitida? Os principais transmissores são insetos da espécie Triatoma infestans, vulgarmente conhecido como barbeiro e até em algumas regiões chamado de chupança. O que é que eles fazem? Ao picar uma pessoa, esses insetos defecam e em suas fezes estão as formas infectantes desse parasita.
Ao coçar o local da picada, a pessoa facilita a penetração do parasita, que é o protozoário, pela pele, ou contamina suas mãos e, ao levá-la à boca ou aos olhos, por exemplo, está propiciando a entrada do parasita por meio desses órgãos no nosso corpo. Outras formas de transmissão podem ocorrer pela transfusão de sangue com equipamentos já reutilizados, ou seja, contaminados com o sangue de outra pessoa que possivelmente tinha o parasita, e até ainda pela ingestão de alimentos contaminados que podem ter os parasitas. Medidas profiláticas, tratamento dos doentes, controle da proliferação dos barbeiros, proteção com telas em portas e janelas e mosquiteiros nas nossas camas, cuidados nas transfusões sanguíneas para que não seja usado algum equipamento com sangue contaminado, no caso reutilizado, higiene das partes de plantas usadas nos nossos sucos e nos nossos alimentos, ter muito cuidado com a questão do açaí e da cana-de-açúcar, que pode sim trazer algum agente etiológico, que é o parasita, o Trypanosoma cruzi. Outra doença bem cobrada e conhecida é a leishmaniose visceral, também chamada de americana ou calazar. Você já deve ter ouvido falar. Quem é o agente etiológico? A Leishmania chagas, que é o protozoário. Características dessa doença: lesões no baço, no fígado, nos rins e no intestino. Como é que ele pode ser transmitido? Pela picada do mosquito palha, ou também chamado de birigui. Não confunda a leishmaniose, que é o calazar, com a doença de Chagas. Uma é de um protozoário, a doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, transmitida pelo barbeiro, e a outra é o protozoário Leishmania chagas, transmitida pelo mosquito palha. Também existe outro tipo de leishmaniose, que é a de pele ou úlcera de Bauro. O agente etiológico é outra espécie de leishmania, chamado de Leishmania brasiliensis, caracterizado por apenas úlceras na pele, úlceras graves na pele. E a forma de transmissão é pelo mesmo mosquito palha ou birigui. Como podemos prevenir? Combater os vetores e tratar os doentes com os medicamentos exigidos. O problema dessa leishmaniose é que, uma vez o paciente acometido com esse parasita, jamais ele ficará curado. Filoesporozoa, protozoários heterótrofos que não apresentam estruturas especiais para a locomoção. Percebam que esse grupo nem tem pseudópodes, nem tem cílios e nem flagelos, mas eles podem se deslocar no meio por flexões do corpo ou por deslizamento para obter seu alimento, principalmente por absorção ou pinocitose, como é o caso do plasmódio causador da malária, doença muito comum na região norte do nosso país, também chamada de maleíta ou cesão. O nome apicomplexo deriva da presença na célula desses organismos de uma estrutura chamada complexo apical, que ela é relacionada ao processo de penetração ou fixação desse parasita na célula do hospedeiro. Vamos comentar sobre uma importante parasitose humana causada por apicomplexo, que é a malária, maleíta, cesão, também pode ser chamada de febre intermitente. A malária, ela é causada pelo agente etiológico plasmódio. Porém, existem 3 espécies de plasmódio no Brasil: o plasmódio vivax, o plasmódio malariae e o plasmódio falciparum. Essa doença ela é caracterizada por acessos febris cíclicos, ou seja, a pessoa pode ter o acesso de febre de 48 em 48 horas, é o que chama febre terçã benigna, que é causado pelo plasmódio vivax. A pessoa doente pode ter acessos febris de 72 em 72 horas, é a chamada febre quartã, causada pelo plasmódio malariae.
E também o paciente pode apresentar acessos febris irregulares de 36 a 48 horas, é o chamado febre terçã maligna, pois as hemácias parasitadas, que são células sanguíneas, se aglutinam, provocando obstrução dos nossos vasos, podendo nos levar até a morte. O modo de transmissão é por picada de fêmeas do mosquito do gênero Anopheles, conhecido popularmente por carapanã ou mosquito prego. Não confunda com o mosquito palha, aqui é o mosquito prego. Somente as fêmeas são hematófagas, pois necessitam de sangue principalmente para o desenvolvimento dos seus óvulos. Esse gênero, Anopheles, compreende cerca de 400 espécies, das quais apenas um reduzido número tem importância para a epidemiologia da malária em cada região. No Brasil, 5 espécies são consideradas vetores principais: Anopheles darlingi, Anopheles aquasalis, Anopheles albitacis, Anopheles cruzes e Anopheles bellator. Além dessa via de transmissão da malária, existem outras que não envolvem o inseto, como transfusão de sangue, em que é utilizado ou reutilizado, no caso de forma indevida, no paciente, equipamentos com sangue já contaminado por outra pessoa que teria o parasita. O ciclo de vida do plasmódio só se completa se houver 2 hospedeiros, o mosquito dos gêneros Anopheles, por exemplo, e o ser humano. O hospedeiro no qual ocorre a reprodução sexuada do parasita é denominado hospedeiro definitivo. Já o hospedeiro no qual ocorre apenas a reprodução assexuada do parasita é denominado hospedeiro intermediário. As medidas profiláticas é eliminar os criadouros do inseto vetor, o que pode ser feito evitando-se deixar água acumulada, pois esse inseto precisa da água para colocar seus ovos, eclodir e surgir uma larva aquática que só depois da metamorfose passa a viver em ambiente aéreo. Então, combate aos mosquitos usando larvicidas e inseticidas, proteção de portas e janelas, como telas para evitar que o mosquito entre em casa, assim como o uso de mosquiteiros nas camas, uso de repelentes, especialmente nos horários em que há mais mosquitos, como ao amanhecer e ao anoitecer. Por serem fotossintetizantes oxígenos, as algas são muito importantes na produção de gás oxigênio para os ecossistemas. Além disso, constitui a base da alimentação de animais aquáticos e algumas espécies de algas multicelulares são também utilizadas na alimentação humana. Isso foi o que a gente já aprendeu lá em ecologia em anos anteriores, que elas se encontram na base da cadeia alimentar, atuando como produtores. Certas espécies de algas multicelulares podem produzir grandes quantidades de substâncias utilizadas comercialmente. É o caso dos alginatos. São substâncias viscosas produzidas por certas espécies de algas pardas que são usadas na fabricação do nosso papel e também como estabilizadores em cremes dentais e sorvetes. Outros exemplos são o agar e a carragenina, carragenina ou carragenana, encontrados em certas espécies de algas vermelhas e usados para finalidades diversas, na indústria farmacêutica, na fabricação de cosméticos e de gelatinas, no preparo de meios de culturas para bactérias e como emulsionante também, estabilizante e espessante de alimentos. Falando em algas, eu quero aqui destacar e lembrar um pouco delas com relação às algas do grupo das verdes, as euglenófitas, ou também chamadas de clorófitas, como já citada anteriormente,
capazes de realizar a nossa fotossíntese, né? A produção do nosso oxigênio. Outro grupo são as das vermelhas, denominadas pirrófitas ou dinoflagelados, também chamadas de rodófitas. Como eu já falei, usadas, né, na indústria farmacêutica, na fabricação de cosméticos e também daquela deliciosa gelatina. E um outro grupo, as amarelas, marrons, pardas, também denominadas crisófitas ou bacilariófitas, também chamadas de feófitas, algas pardas, que são usadas na fabricação do papel e também em cremes dentais e sorvetes. Agora precisamos entender como esses seres vivos protistas se reproduzem. Os protozoários, em geral, se reproduzem assexuadamente, como as amebas. A princípio, o núcleo celular se divide, originando 2 novos núcleos. Depois, a ameba se divide, formando 2 novas amebas idênticas. Apenas algumas espécies de protozoários se reproduzem sexuadamente pelo processo de conjugação que ocorre nos protozoários ciliados, que eu vou falar no finalzinho, junto com algas, porque é um processo semelhante. Processo realizado por quase todas as algas unicelulares e protozoários, chamado de divisão binária ou bipartição, é a chamada cisciparidade, pois chama de duplicação. É muito comum tanto entre protozoários e algas. A fragmentação ocorre em certas algas filamentosas. O talo se quebra e, em seguida, cada fragmento origina novos talos idênticos. Na esporulação ocorre a produção de esporos. Em algumas algas verdes, como no gênero Ulothrix, os zoósporos dispensam-se até encontrar um local onde se fixam e se desenvolvem novos talos. Um tipo de reprodução sexuada que eu adiantei para vocês é a conjugação, ocorrendo em algas filamentosas. Células de um filamento formam pontes citoplasmáticas com as de outros, transferindo material genético. No meio dessas pontes, forma-se o zigoto, que se destaca do talo e sofre divisões celulares até formar a nova colônia, geneticamente distinta daquela que lhe deu origem. Isso é um processo típico de reprodução sexuada. Vale destacar que a reprodução sexuada é mais vantajosa do que a assexuada, pois aumenta a variabilidade genética dos seres, das espécies desse reino. É isso aí, meus alunos. Chegamos à conclusão do assunto abordado, os protistas. Espero que vocês tenham compreendido e, para melhorar a fixação de todas essas informações, vamos de atividades. Paz e bem a todos, um forte abraço.